Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. E dentro desta obra nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo, nós estamos a meditar a seção que pode muito bem ser intitulada de Instrução sobre os dois caminhos. Nós estamos na parte que nos instrui a respeito de evitar o caminho dos ímpios, o caminho do mal. E hoje, neste dia especial em que nós celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Corpus Christi, dia em que a Igreja em todo o mundo nos convida a render o nosso culto público, a manifestação pública da nossa fé católica, a nossa fé no Deus verdadeiro, no Deus encarnado, em nosso Senhor Jesus Cristo, que não só se faz homem, mas se faz pão, se faz alimento para nós, se dá como alimento. A presença real, a presença substancial de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. É esta fé que nós proclamamos e podemos confessar com o nosso coração jubiloso, o nosso coração alegre. Nós não estamos sós. Nós temos um Deus que caminha conosco, temos um Deus que se faz alimento para nós, para a nossa salvação. Pois bem, neste dia especial, nós somos convidados dentro da sessão que já foi referida, a sessão essa na qual nós nos encontramos, Provérbios capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Pois eles não dormem se não fizerem o mal, e o sono lhes é tirado se não fizerem alguém tropeçar. Obviamente aqui, este versículo está nos falando, meus queridos irmãos e irmãs, do coração do ímpio, do coração do homem do mal, o homem que faz o pecado, que comete o pecado e que se compraz no pecado. Aqui, portanto, se trata de uma profunda radiografia da alma corrompida, da alma que agora não só foi tomada pelo pecado, mas pela corrupção, ou seja, está acostumada ao pecado e se alegra em pecar. A sua vida agora é uma vida que é direcionada para o pecado. Este versículo nos fala de uma realidade espiritual oculta, mas urgente. Que realidade é esta? Há corações tão endurecidos pelo pecado que sua inquietação só encontra repouso no mal. De fato, o Catecismo da Igreja Católica nos fala no número 1865. Diz assim: o pecado arrasta ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Daí resultam as inclinações perversas, que obscurecem a consciência e corrompem a apreciação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e reforçar-se, embora não possa destruir radicalmente o sentido moral. Então, vamos por parte. Eu quero fazer esta reflexão com vocês deste versículo, Provérbios capítulo 4, versículo 16, uma reflexão onde nós possamos fazer um link com este número do catecismo, uma reflexão inspirada no versículo e guiada por este número do catecismo.
Eles não dormem se não fizerem o mal. Isto nos aponta exatamente para o que o número 1865 do Catecismo da Igreja Católica fala lá no início. Pecado arrasta ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Então, um abismo só atrai outro abismo, o pecado só vai chamando mais pecado. O pecado se alimenta de pecado. Há, portanto, um círculo vicioso. E aqui nós somos chamados por Deus a fazer uma avaliação da nossa vida. Nós somos chamados a nos perguntar diante de Deus o que é que tem alimentado a minha vida. É a graça divina? O que é que tem alimentado a minha vida? É o pecado? É disso que eu tenho me alimentado? É isso que eu tenho alimentado? É com isso que eu tenho alimentado a minha alma? Ou eu tenho me alimentado da graça divina, da presença de Deus? Da presença de Deus nos sacramentos, hoje de um modo especial, o sacramento da Eucaristia, e da presença de Deus que nos alimenta através também da sua palavra, através da caridade que Ele nos chama, a caridade com a qual Ele enche a nossa vida, a qual Ele nos chama a dedicar a Ele, e a caridade que Ele nos chama a dedicar ao próximo, ou não, é pelo pecado. O que tem tirado o nosso sono, o que tem tirado o meu sono? A quem temos feito tropeçar com nossas palavras, omissões ou julgamentos? Temos feito tropeçar ou temos reerguido? Temos dito palavras envenenadas, palavras que trazem, palavras que nós dirigimos aos outros, palavras que nós dirigimos repletas, cheias do veneno da amargura com a qual nossa alma se encontra? Ou temos dirigido palavras de confiança, palavras de incentivo, palavras, sim, de correção, mas palavras que conduzem a Deus, palavras repletas de paz, palavras repletas de harmonia? Que tipo de palavra nós temos proferido? Que tipo de atitude nós temos tido em relação ao próximo? Eu me aproximo do irmão para derrubá-lo, para fazê-lo tropeçar, para fazê-lo cair. Eu me deleito no pecado e me deleito mais ainda em não cair sozinho, em arrastar outras pessoas comigo? Ou eu tenho lutado com a minha vida para vencer o pecado e para reerguer os irmãos, para poder levantar, para poder mostrar para eles, obviamente, não com minhas próprias forças, mas mostrar a graça de Deus que está agindo, atuando em mim, que é possível também que esta graça atue neles, que esta graça possa fazê-los chegar a Deus, que esta graça, sim, vem para favorecê-los no caminho da salvação. As minhas palavras são palavras de omissões ou palavras de julgamentos? Ou são palavras claras, palavras que revelam a verdade, e não palavras que condenam, palavras que são verdadeiras, mas que são repletas de caridade? A verdade na caridade, como diz São Paulo. Qual tem sido a minha atitude? Pois bem, se o pecado arrasta o pecado, se ele gera o vício pela repetição dos mesmos atos, significa dizer que é exatamente por esta repetição, por esses hábitos que resultam as inclinações perversas. Nós vamos nos habituando, que obscurecem a consciência e corrompem a apreciação concreta do bem e do mal. Nós passamos a fazer de nós mesmos o critério para o bem e para o mal. Você está feliz? Estou feliz? Isso te faz feliz? Então que se faça, ainda que moralmente seja uma atitude condenável. Este é o discurso que nós ouvimos nos lábios de muitas pessoas hoje em dia. Se está feliz, ok, o importante é você ser feliz. Independentemente, o critério, portanto, é a sua felicidade, é aquilo que você acha que te faz feliz. Cuidemos, irmãos,
Os hábitos pecaminosos geram em nós as inclinações perversas, fortalecem em nós as inclinações perversas, obscurecem a consciência, corrompem a apreciação concreta do bem e do mal. Nós passamos a fazer de nós o critério para o bem e o mal. Já não vemos mais um critério objetivo, já não vemos mais a moral como algo libertador, não vemos mais os mandamentos de Deus, aquilo que Deus estabelece para nós como algo a ser seguido, já não os vemos mais como libertador, como aquilo que nos aproxima de Deus, como aquilo que realmente nos traz a verdadeira felicidade. Mas nós ficamos neste campo da subjetividade, da relativização do bem e do mal, da relativização da felicidade. Confundimos os prazeres momentâneos, nós confundimos a nossa tendência da carne a se entregar à concupiscência, nós confundimos isso com felicidade. De tal modo que vamos submetendo tudo e todos a esta nossa pretensa felicidade, esta felicidade. Nós vamos fazendo das pessoas objeto da nossa vontade, dos nossos desejos, dos nossos prazeres. Já não olhamos mais para o outro como pessoa que é destinada por Deus à glória eterna, como pessoa que foi criada, salva e santificada por Deus para viver a comunhão com Ele, como pessoa que por si só tem a sua dignidade, o seu valor é intrínseco a ela. Já não vemos mais o outro como pessoa que deve ser respeitada, valorizada, mas vemos como objeto das minhas inclinações, objeto do meu prazer, o meu brinquedinho, o qual eu devo usar de forma satisfatória, do modo como eu quiser, para o meu bel prazer. Cuidemos porque Deus está nos chamando à verdadeira conversão. Deus está nos chamando a ter o nosso olhar fixo nele. E como diz o catecismo, ele está dizendo que o pecado tende a reproduzir-se e reforçar-se, embora não possa destruir radicalmente o sentido moral. No final das contas, o corrupto, o ímpio, que são duas palavras que são sinônimas, corrupto e ímpio. Corrupto é aquele que já se acostumou com o pecado, aquele que se deleita no pecado. O ímpio é aquele que se deleita em não ter uma relação filial com Deus. No final das contas, o seu sono, o sono que o faz descansar tranquilo e em paz, é o fato de fazer alguém tropeçar. Se ele não faz alguém tropeçar, ele não dorme tranquilo. Ele passa a noite maquinando de que modo que vai se vingar, de que modo que vai fazer com que o outro sinta dor, de que modo que vai ensinar lições. Passa-se o tempo planejando o mal, maquinando o mal, para poder encontrar paz. Mas esta é uma falsa paz. O que a palavra de Deus está mostrando é: o mal, quando entra no coração, inverte os afetos, nos torna indiferentes à dor alheia e até ansiosos pelo escândalo. E assim como os justos se alimentam do pão da vida, os ímpios se nutrem da queda dos outros. Mas cuidemos, porque esta é uma falsa segurança, esta é uma falsa paz, esta é uma falsa felicidade. No final das contas, como diz o catecismo, ainda que estejamos acostumados no pecado, o mal não pode destruir radicalmente o sentido moral. No final das contas, você sabe que você está pecando, que você está errando, que você está fazendo o mal. E é isso que tira a sua paz. E é isso que gera inquietação em você. Se você quer paz, se você quer repouso, se você quer o seu coração em paz,
Volte-se para Deus, converta-se de coração. Pare de maquinar o mal, pare de maquinar vingança contra quem te fez mal. Pare de querer fazer o mal para aquelas pessoas que te fizeram mal ou para aquelas pessoas que estão se destacando na sua frente. Talvez lá no seu ambiente de trabalho, existam pessoas que estão se destacando na sua frente, pessoas que estão ocupando a posição que você gostaria de ter ocupado, e você está torcendo para que essa pessoa caia. E você talvez até esteja tramando uma forma de fazer com que essa pessoa caia. Volte-se para Deus, porque você só está envenenando a sua alma. Sua alma já morreu há tempos, mas Deus é capaz de ressuscitar a sua alma. Deus é capaz de fazer com que a sua vida possa viver com verdadeiros propósitos, propósitos de felicidade, propósitos de realização do bem. Deus é capaz de trazer a verdadeira felicidade, fazer com que você possa viver uma vida repleta de amor. Ainda que seja uma vida difícil, uma vida com obstáculos. Mas quem que não tem uma vida difícil e uma vida com obstáculos? Isso não significa dizer que estamos sós, mas significa dizer que temos um Deus favorável a nós, que quer caminhar fazendo com que nós vençamos todos os nossos obstáculos. Coloque, portanto, sua confiança no Senhor. Converta-se do mau caminho. Direcione a sua vida para Deus. Mude a rota, mude o caminho. Abandone o caminho da perversidade. Siga o caminho da bondade, o caminho da justiça, o caminho da paz, o caminho do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.